Pessoal, estou voltando então, cafezinho fresco pra gente pro vídeo 3. E aí, então, continuando a minha história, é uma história longa, né, gente? Já faz um bom tempo que eu me formei, né? Já não sou tão jovem, já faz muitos anos que eu já não tenho mais 20, então eu tenho bastante coisa pra contar. E aí, o que acontece? Eu atendia muito paciente em domicílio nessa época. E comecei também a dar uns plantõezinhos em outros hospitais. Mas eu senti uma necessidade muito grande de saber mais de cardiorrespiratória, que eu via que aquilo que eu sabia não chegava nem perto do que aquelas pessoas que tinham feito especialização nisso sabiam. Tanto que eu não atendia UTI, morria de medo de atender UTI. Eu ficava só na enfermaria com os pacientes de média, baixa complexidade. Eu estudava muito, mas eu tinha muito medo e tinha responsabilidade também. Eu não me sentia preparada para atender pacientes críticos, pacientes graves, então eu não ia atender, né? Eu acho que é uma questão também de bom senso, eu não vou pôr um paciente em risco. Mas eu tinha vontade de aprender mais, então às vezes eu ficava acompanhando as físios da UTI desse hospital, vendo elas atenderem, elas me explicavam algumas coisas, às vezes eu atendia junto. Aí a chefe do serviço de fisioterapia desse hospital, ela, gestora, né, da equipe, não gosto de falar chefe, eu acho que chefe dá uma impressão tão distante, né? Ela era gestora da equipe da fisioterapia, ela começou a fazer um trabalho falando sobre a influência da mobilização precoce da fisioterapia motora, né? Na fisioterapia respiratória, como que a fisioterapia motora funciona como um coadjuvante à fisioterapia respiratória. E aí, para ajudá-la nesse trabalho, eu acabei entrando na UTI, acompanhando mais os atendimentos da UTI. Então, a fisio atendia a parte respiratória e eu atendia a parte motora. E foi uma parceria muito legal, a gente fez muita coisa bacana. Mas eu lembro que, nossa, a equipe multiprofissional daquela UTI ainda não estava muito preparada para aquilo que a gente estava fazendo. Eles ainda não tinham muito conhecimento e nem outros físios tinham, né? Às vezes eles falavam assim, o quê? Você vai pôr o paciente sentado à beira do leito, ele tá em ventilação mecânica. E isso causou mó fuá, mó rebu, falava que a gente não sabia o que a gente estava fazendo. Mas é porque, de fato, eram coisas novas que estavam chegando aqui, né? O que se sabia era que o paciente tinha que estar no leito, parado, em repouso, descansando, porque ele estava doente. E hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Muito pelo contrário, que a falta de movimento é que nos torna doentes, né? E aí, então, eu fui aprendendo mais de UTI, mas eu percebia que eu não sabia o suficiente. Então, eu comecei a pensar em buscar uma outra pós. Aí, eu fiz alguns cursos, assisti umas palestras, congressos, simpósios. Eu fui num grande hospital daqui de São Paulo, um hospital particular, que teve um curso de fisioterapia nas unidades semicríticas. Nossa, aquele curso foi incrível. Foram 4 dias de curso, com workshop, com prática. Conheci um monte de gente legal. Ali, a minha cabeça abriu muito, aprendi muita coisa e ali eu tive certeza de que eu precisava estudar muito para estar dentro de um hospital, muito mais do que eu já tinha estudado até então. E além disso, os meus pacientes domiciliares que eu atendia, que eram na sua grande maioria todos pacientes com AVC, né? Eles tinham também, obviamente, além do AVC, problemas cardíacos, né? São doenças cardiovasculares. Então, eram pacientes que tinham uma hemiplegia, eu precisava fazer todo um trabalho muscular, com grandes grupos musculares, para recuperá-los, mas eles tinham insuficiência cardíaca, isquêmica, eles tinham tido episódios de fibrilação atrial, e eu falava, meu Deus do céu, é tudo cardiopata, como que eu vou atender esses moços? Jesus Cristo, Pai amado. Aí eu fui estudar cardio. Só que eu estudava, não é a mesma coisa que você fazer uma pós, né? Que você ouvir um professor experiente falando. E eu sentia que eu não conseguia aprender sozinha, sabe? Lia. Eu falava, gente, mas não é o que eu preciso fazer uma pós. E aí, anos mais tarde, é que eu fui, então, fazer a minha especialização em cardio. E aí, na cardio, eu descobri o meu grande amor, né? Tanto que quem me conhece sabe que eu costumo brincar. Eu falo que a neuro foi aquele meu amor da adolescência, aquela paixão da adolescência, mas a cardio é aquele amor maduro, sabe? Que virou meu marido, que eu casei e tive filhos. É isso, a cardio foi
que eu mais me apaixonei na vida, porque a cardio me deu segurança para atender tudo quanto é tipo de paciente, porque eu comecei a entender melhor de hemodinâmica e a importância disso na fisiologia e fisiopatologia de tudo, e isso me deixou muito mais bem preparada. Dentro da especialização de cardio, então eu conheci a minha professora, que foi a minha orientadora do meu mestrado, que é uma das mulheres mais inteligentes que eu conheci na vida. Ela é maravilhosa, a professora Solange Ghisilini, que eu sou extremamente grata por tudo que ela me ensinou como fisioterapeuta, como pessoa, como mulher. Ela é incrível. E aí, então, da especialização em cardio, eu participei de um processo seletivo para o mestrado, e aí, então, eu fiz o meu mestrado em cardio. E aí, o meu mestrado, então, eu não gosto nem de lembrar, porque foi um momento muito, muito maravilhoso da minha vida. Foi a coisa mais difícil que eu fiz da minha vida, foi fazer o mestrado. Se você acha que o que você está passando na graduação e na especialização é foda, é porque você não viu o que é um mestrado. O mestrado você tem que estudar muito, muito. Mas, ao mesmo tempo, você tem que continuar trabalhando, pagando suas contas, né? Se virando nos 30. Então, o mestrado foi uma fase bem puxada da minha vida. Mas foi uma das melhores fases, porque o aprendizado que eu tive, o amadurecimento que eu tive, foram, assim, um divisor de águas. Um divisor de águas. E aí, então, eu fiz o mestrado, e aí, com o mestrado, então, é que eu acabei ficando ainda mais focada para essa área de fisioterapia em cardio, no ambiente hospitalar, mas principalmente no ambiente hospitalar em geral, né? E aí, foi no mestrado que eu aprendi mesmo a atender paciente crítico, UTI para valer. No mestrado eu fiz amizades incríveis, que são meus amigos até hoje, pessoas que me ensinaram muito, fisioterapeutas maravilhosas, uma delas minha amiga Isis, e a gente teve uma troca ali. Ela veio com tudo que ela sabia e eu com a minha experiência, porque eu sou mais velha que ela e eu já tinha ali alguns anos de formada, de experiência com fisioterapia hospitalar, então foi muito incrível, né? E é isso. E aí, o que a gente precisa então falar a partir disso tudo? Como que a gente faz as nossas escolhas, né? Eu acho que primeiro de tudo a gente tem que fazer o que a gente gosta, o que a gente realmente se interessa, porque senão você não vai se dedicar. E se você não se dedicar, você não vai ser bom profissional. Você pode fazer a melhor faculdade, você pode fazer a melhor especialização do país, você pode ter um nome mais pesado no seu currículo, não é isso que vai fazer você ser bom profissional. O que faz você ser bom profissional é o quanto você se dedica àquilo, entende? Então, primeira coisa que eu acho que vale a pena falar aqui para todo mundo é o que você está fazendo hoje com o que você está fazendo hoje. Você está fazendo faculdade? Você está se dedicando para valer? Você vai nas aulas? Você presta atenção às aulas? Você conversa com o seu professor? Você tira a dúvida? Ou você vai lá só para passear? A especialização é a mesma coisa. Você está indo na especialização para aprender, para aproveitar aquela experiência ao máximo, ou você está indo na especialização só para ter um título, para tentar conseguir um emprego melhor mais para frente? Então, depois que você responder essa pergunta para você mesmo, você vai conseguir entender o que a gente vai fazer daqui para frente, entende? Porque assim, não adianta, você pode ter a melhor especialização, você pode ter o melhor currículo, se você não gosta do que você faz, se você não se coloca no lugar do seu paciente, você não vai conseguir se dedicar da maneira que esse paciente precisa, né? Tem muita gente que às vezes fala assim, nossa, eu quero me formar, eu quero ser o melhor físio. Para quem? Para se exibir para todo mundo, né? Para ficar famoso na internet, ou você quer ser o melhor físio para o seu paciente que precisa de você, ele está contando com você, né? Ele precisa de você para voltar a respirar sozinho, para voltar a andar sozinho, para voltar a comer sozinho, né? Então, é para ele que você precisa ser bom. E para isso, você precisa estudar muito. Precisa gostar de aprender, gostar, querer fazer pesquisa, querer estudar, querer pesquisar, querer saber mais sobre esses assuntos. Porque senão, você vai ficar contando, ó, minha gata aqui, você vai ficar contando só com aquilo que você tem, que é o seu título, o seu currículo, e não o seu lado profissional mesmo, tá bom, pessoal? E é isso, mais pra frente então eu volto com mais vídeos, porque entre essa minha fase que eu fiz especialização da neuro, comecei a trabalhar no ambiente hospitalar e fui para especialização de cardio,
tem aí uns 10 anos que eu fiz um monte de coisa. Eu fiz RPG, eu trabalhei com acupuntura, eu fiz muitas coisas, além de trabalhar em hospital. Desde que eu me formei na neuro, eu trabalho em hospital. Então eu tenho já 18 anos de formada e desses 18 anos faz 16 que eu trabalho no hospital. Então eu nunca deixei de trabalhar no ambiente hospitalar. Então, mas nesse meio tempo eu fiz várias outras coisas paralelo a isso. Trabalhei com drenagem linfática também. Então tem muita coisa aí pra gente conversar, tá bom? E é isso. Um beijo meu e da minha gata que tá aqui aprontando. Tchau, até mais, gente.